Boa noite. Já estamos em março, faltam um pouco mais de 2 semanas para a primavera e não há indícios de inverno. No plano noticioso, a febre da pandemia deu lugar à frieza da guerra, mas é em paz que começamos esta edição. Justamente pelas notas iniciais, Rita, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Júlio. Boa noite. As minhas notas iniciais vão para uma iniciativa local da Escola Secundária Adolfo Portela, que decidiu atribuir uma assinatura anual dos 2 jornais locais, portanto, da Soberania do Povo e do Região da Águeda, a alunos que se destaquem em concursos promovidos internamente, como medida de promoção não só da leitura, mas também da intrusão dos alunos com as questões locais, o que me parece uma iniciativa de relevo, porque nós precisamos cada vez mais de formar jovens, de os formar para as questões concelhias, para as questões locais, e também é uma forma de promovermos a valorização dos nossos jornais locais, cuja iniciativa é sempre de louvar e que são um instrumento de difusão de notícias por excelência, de notícias de proximidade. Portanto, é uma iniciativa que eu acho fantástica. É a Adolfo Portela a ensinar como é que se deve apoiar a comunicação social local. Exatamente. E a promover hábitos de leitura e também de cidadania, não é? Muita gente ainda não conseguiu aprender como é que isso se faz. Tiramos o chapéu à Escola Secundária Adolfo Portela. De resto, é a nossa manchete da edição desta semana. Exato. Júlio, boa noite. Boa noite a todos. O meu primeiro apontamento tem a ver com o Dia Internacional da Mulher, que se comemora na próxima semana, no dia 8. E tivemos um belo artigo de opinião da Ana Rita esta semana. Fiquei sem argumentos para dizer o que tinha preparado para dizer. Queria destacar o artigo que a Ana Rita fez sobre este tema e a conclusão que consegue, de forma brilhante, pôr inscrita, mas também um artigo de Hélia Abrantes, que não conheço pessoalmente, que também escreve sobre o mesmo assunto. O mesmo tema. E que me permite destacar aquela última questão que ela escreveu, que não se desperdice o dia 8 de março apenas com flores e chocolates. Que as pessoas pensem sobre o assunto e reflitam também no dia 8 de março sobre a sociedade que queremos e o mundo melhor que todos ansiamos. Muito bem. É incontornável que comecemos esta edição, ainda que muito superficialmente, pela guerra instalada na Europa. A Câmara de Águeda está a definir uma ação de apoio aos cidadãos ucranianos refugiados. No dia em que gravamos esta tribuna, decorreu uma reunião com as juntas de freguesia e instituições locais de solidariedade social para definir uma estratégia conjunta. Rita, é esta a solidariedade que se exige a quem está neste barco que se chama Europa? Sim, eu penso que sim. Nós, portugueses, somos conhecidos, naturalmente conhecidos por sermos solidários e para nos momentos de crise e nos momentos de aflição nós unimos-nos todos, independentemente de credos, de raças e de opiniões políticas, nós somos sempre solidários. A Europa é expectável que sim, que tenha uma posição ativa neste conflito, que é um conflito manifestamente armado, é um conflito que a Europa não se pode, na minha opinião, não se pode deixar de imiscuir e que tem que ter uma posição claramente de censura a esta invasão, porque os números são arrepiantes, as imagens deixam-nos a todos de coração apertado e, portanto, é expectável que a Europa se pronuncie, que censure e que tenha uma voz ativa neste conflito. Júlio, li algures na internet que a Bielorrússia, Cuba, Venezuela e a Rua Soeiro Pereira Gomes estão isolados no apoio à Rússia. Concorda? Isso não é em Águeda, não. Penso que a Rua Soeiro Pereira Gomes é em Lisboa. Eu nasci na Rua de Baixo, depois vim para a Benda Nova, agora moro aqui na Rua de Aquilo que os outros pensam sobre esta matéria, naturalmente que respeito, que conheço, talvez importe perceber e conhecer o que é que eu penso sobre o assunto. E aquilo que eu penso sobre o assunto é aquilo que está a acontecer na Ucrânia é um ato cobarde, é um ataque feroz ao povo ucraniano. E há dias escrevi, normalmente não o faço nas redes sociais, mas pus um pequeno post e gostava de o recordar, é que se os cobardes que decidem a guerra, tivessem que ir para lá lutar, de certeza que não tínhamos esta situação e vivíamos todos em paz. Esta é que é a questão. Porque a guerra é sempre um mal para os povos. Porque não é só o povo ucraniano que está a passar por este problema, são milhares de outros povos, outros povos também que estão no Iraque, na Síria, no Afeganistão, na Líbia, enfim, na Síria. Nós estamos num mundo muito complexo. Naturalmente que este diz-nos um pouco mais, porque está aqui mais próximo de nós, e naturalmente que
dou o meu apoio ao povo ucraniano, que passa por estes graves problemas, mas também àqueles que em Moscou, em São Petersburgo e noutras cidades de Moscou estão a manifestar-se, a lutar e a serem presos. E a serem acusados de traição à pátria. É bom não esquecer. Nomeadamente crianças. Inclusive crianças. Exatamente. Portanto, hoje temos todos a oportunidade de ver as televisões, muitos analistas, aliás, não falta em Portugal analistas. Se é no futebol, temos não sei quantos. Quando foi da Covid apareceram muitos analistas e agora estão sob a guerra, toda a gente percebe disto. Mas é bom ver que numa guerra, para haver guerra, tem que haver duas partes e temos que ver quais são as responsabilidades também de uma e da outra parte. E concorda que o município de Águeda esteja aberto à solidariedade com o povo ucraniano? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Como estará com certeza o Conselho de Águeda, estarão outros. Aliás, temos conhecimento que outros o estão a fazer e, portanto, a partir daí, tudo que puder ser feito, cá estaremos também para dar o nosso contributo. Muito bem. Avancemos. A Assembleia Municipal chumbou uma moção de recomendação do Partido Socialista para a transmissão pela Águeda TV das reuniões do Executivo. E a questão é esta, Rita. Pode concluir-se que esta decisão é um retrocesso no processo de participação cívica e na própria democracia instalada há quase 50 anos? Oh, Jorge, nós temos que distinguir aqui dois planos. Temos que distinguir aqui o plano político e temos que distinguir até o plano da obrigatoriedade e o plano legal. Eu tive a oportunidade, eu não vi a Assembleia Municipal em direto, mas tive a oportunidade de a rever entretanto. E vi a intervenção do deputado Paulo Tomás, que foi bastante extensa e bastante clara naquilo que era a posição do Partido Socialista quanto à moção que iria apresentar. E nos pontos-chave da mesma, ele refletia e dizia que a não transmissão em direto das reuniões do Executivo, que permitia depois a possibilidade das pessoas reverem mais tarde, à semelhança do que acontece com a Assembleia Municipal, que seria vedar o acesso às pessoas, às decisões políticas e à participação, e a determinada altura falava da questão da transparência, como é óbvio, mas também falava de que é uma obrigatoriedade do Executivo em transmitir estas reuniões através da Águeda TV. Do ponto de vista político, podemos dizer que, sim senhora, podia ser expectável, era desejável, até que, na minha opinião pessoal, que tais transmissões se fizessem. Eu, pelo menos, sou dessa opinião, porque entendo que realmente poderia permitir que as pessoas que não têm possibilidade de, à hora em que as reuniões são marcadas, possam estar presentes, porque trabalham, porque têm outros compromissos. Estamos a falar de dias da semana, em horário laboral, e que permitia que mais tarde pudessem visionar as gravações e se pudessem estar mais intrusadas. Concordo inteiramente. No entanto, do ponto de vista político, se o Executivo, que é o órgão, o Executivo Camarário, que é o órgão que decide da gestão dos assuntos, entende que não vê vantagem nenhuma disso, temos que, então, respeitar esta decisão. Porquê? Porque, do ponto de vista legal, é uma decisão do Executivo que está perfeitamente enquadrada no regime jurídico das autarquias locais, e é bom que se diga que este regime jurídico prevê que as reuniões do Executivo sejam públicas pelo menos uma vez por mês. Ora, nós em Águeda temos 2 reuniões do Executivo mensais, na primeira e na terceira quinta-feira do mês, que são ambas públicas, ou seja, ambas têm a participação do público. Portanto, desse ponto de vista da obrigatoriedade legal, o Executivo cumpre mais do que plenamente o que está nos desígnios da lei. Portanto, do ponto de vista da obrigatoriedade, não há nada que se possa sacar ao Executivo. Do ponto de vista daquilo que poderia ser uma medida de promoção de maior participação, é uma decisão plena do Executivo. Sendo certo que há aqui um ponto que nós também devemos ter em consideração, que é as ordens de trabalho das reuniões de Executivo, nomeadamente com a indicação da hora, do local e dos assuntos, são divulgadas no Facebook e no site da Câmara Municipal, antecipadamente, o que permite também que as pessoas, se quiserem manter-se atentas, façam uma análise quer do Facebook do município, quer da Câmara Municipal, para verem se os assuntos que são levados, se lhes importam e, se lhes importarem, fazerem um esforço para poder estar presentes. Caso não lhes interesse, vão-se resignar a depois ouvir e a ler na comunicação social os assuntos. Mas, do ponto de vista da legalidade, a decisão do Executivo é perfeitamente secundada no suporte legal. Portanto, não há aqui nada que se lhe possa ser assacado. Júlio,
Era importante que se abrissem as reuniões camarárias a todos, ou Jorge Almeida tem razão em dizer que, se assim fosse, passaríamos a ter um novo Big Brother? Era importante é que nos entendêssemos todos sobre esta questão, porque, recuando um pouco no tempo, o PSD já foi a favor da transmissão, agora é contra. O PS já foi contra e agora é a favor. É uma das originalidades da nossa política local. E também creio que esta questão tem sido motivo de acesa troca de opiniões. Também está ainda ligado às eleições, ao resultado dessas mesmas eleições, e que, a propósito desta e de outros assuntos que têm sido abordados na Assembleia Municipal e nos fóruns onde estas coisas se vão discutindo, também creio que seria a altura de deixarmos estas questões, que são importantes, naturalmente. Quanto mais informação houver, melhor. Mas sobre isto, talvez fosse importante é que cada um de nós procurasse, aliás, a Rita falava nisso, elas são abertas ao público. Se eu tiver interesse em saber porque é que a minha rua não está alcatroada, ou porque andam sempre a fazer buracos no mesmo sítio, ou porque, enfim, vou lá e procuro perceber, e creio que não é por aí que as coisas se irão... Outra questão do Big Brother, só vai ao Big Brother, não é? Big Brother. Só vai lá quem quer, não é? Só lá vai quem quer. Portanto, se algum dos agentes políticos em Águeda se sujeitam a ir para fazer esse papel, enfim, o problema é deles. Enfim, se sujeitam-se a um dia destes serem expulsos. Porque, entretanto, o programa acaba e alguns antes do programa acabar podem ser expulsos antes do programa acabar. Portanto, deduzo das suas palavras que são as oposições que querem as transmissões. Sim. No contexto atual, não é? Não sou eu que estou a dizer, é a análise que fiz da situação. Quando se está no poder, não interessa eu estou a constatar, eu estou a constatar um facto. Acho que isto não é nenhuma heresia que eu estou para aqui a dizer. Isto passou-se. Isto é verdade. Exatamente. Portanto, se é verdade... Muito bem. Está dito. Não sei se viram, através da Águeda TV, a última Assembleia Municipal, realizada na semana passada. A Rita já disse que passou os olhos a posteriori, exatamente, onde foram expostos novos indícios de, e passo a citar José Marcos Vidal, ilegalidades e crimes na gestão municipal. Rita. Bem, voltamos a ter um assunto recorrente, não é? Já havia sido trazida à Assembleia Municipal também outros indícios de ilegalidades ou irregularidades, num processo um bocadinho semelhante àquele que foi agora suscitado, que é novamente também a propósito de obras. Temos agora o assunto que são as obras de requalificação de espaços exteriores no Centro Cívico de Arrancada de Voga, que supostamente foram sujeitos a um concurso em setembro de 2020, mas que, segundo o professor José Vidal, deputado da Assembleia Municipal, não só o concurso foi fundamentado em fotografias que seriam de um terreno no qual não havia qualquer tipo de intervenção em termos de obras, mas que à data em que o concurso foi feito, tais fotografias não corresponderiam, na palavra dele, às fotografias do terreno, ao estado atual do terreno à data que as fotografias alegadamente reportam. Ora, esta situação, sempre nas palavras dele, porque eu não sei se isto é verdade ou não, tem como consequência que foi feito um processo concursal para a adjudicação de uma obra que alegadamente já tinha sido concluída em 2018 ou 2019, ele não conseguiu precisar. Bem, isto é, na minha opinião, mais do mesmo. E mais do mesmo porquê? Porque nós temos oposições que se querem construtivas, que se querem que acrescentem, e não oposições destrutivas e da perseguição. Se efetivamente há irregularidades, e eu já defendi isso antes, se há irregularidades, se há ilegalidades, eu acho muito bem que sejam denunciadas ao Ministério Público, que sejam apresentada a queixa, porque o Ministério Público é o órgão competente para investigar e para depois prosseguir com os trâmites legais. Portanto, se o Sr. Deputado, professor José Vidal, entende que houve um processo que não cumpriu com aquilo que são os ditames legais, acho muito bem que o leve para instâncias próprias. Aquilo que me parece mais relevante é, de uma vez por todas, perceber qual é o papel das oposições no poder político. As oposições têm um processo de responsabilidade naquilo que são as opções políticas e naquilo que
os cidadãos esperam de uma oposição. Ora, a oposição não está no poder, dir-se-á sempre. Sim, senhora, mas tem como objetivo contribuir com projetos, contribuir com sugestões, ter uma posição atenta, ter uma posição de melhoria. Nós aquilo que estamos a verificar é que parece que esta oposição está mais preocupada à procura do erro no Executivo do que à procura daquilo que contribui para uma melhoria das condições de vida dos nossos cidadãos. Eu gostava de perceber o que é que a oposição tem para acrescentar do ponto de vista daquilo que são as decisões estruturantes para o nosso Conselho. O que é que tem a acrescentar nas questões da habitação? O que é que tem a acrescentar nas questões da saúde? O que é que tem a acrescentar nas questões de infraestruturas essenciais, do hospital, do nosso tribunal? Isso aqui é o que nos importa, é que o Executivo possa também colher da oposição sugestões para que em conjunto se possa trabalhar e que se possa melhorar aquilo que são políticas existentes ou futuras. Isto do caminhar no erro, sim senhora, se existem ilegalidades, que se tratem sede própria, mas não que se faça política à custa disto. Precisamos de uma oposição mais construtiva, mais presente e mais até didática deste ponto de vista do contributo. Vamos todos crescer e vamos todos melhorar se tivermos uma posição assim. O líder do PS levanta, na realidade, este tipo de questões que depois revelam inconsequentes. José Vidal corre o risco de cair em descrédito com este tipo de comportamento, Júlio? Não sei se pode dizer que é discreto, naturalmente que tem reflexo aquilo que é dito e assumido nas Assembleias Municipais. Eu, aliás, ouço tantos protagonistas a dizer que vão enviar para o Ministério Público não sei quantos processos, até sugeria que se encontrasse um espaço aqui em Águeda para o Ministério Público abrir aqui um escritório só para receber as queixas que estão a ser feitas. Quer dizer, porque isto o Ministério Público vai ter, de facto, a aumentar a sua capacidade de responder às questões. E se há, e há, com certeza, porque eu não ponho em causa que as pessoas dizem que há problemas judiciais que estão a dizer isto só para digamos, fazer ouvir a sua voz. Não estou a dizer nada disso. Se há, faça-se queixa. Mas repito, tanta gente a dizer que há processos para enviar para o Ministério Público, um dia deste não fazem mais nada, então que se trate disso. Agora, a questão é esta. A Rita levantou aqui uma questão que me parece importante também, que é o que é que queremos da oposição, o que é que queremos da Assembleia Municipal. E eu creio que, não direi todos, mas um conjunto de membros da Assembleia Municipal, enfim, toda a Assembleia Municipal, e eventualmente até o próprio Executivo, ainda estarão em setembro, ainda estão nas eleições. As eleições já aconteceram, houve uma decisão do povo, o povo decidiu que era assim que queria, e durante 4 anos, a não ser que haja, enfim, problema qualquer de maior, é isto que vamos ter. E, portanto, importa que tanto o Executivo procure fazer as coisas de acordo com a legislação e de acordo com o seu programa, e que a oposição pegue também no seu programa e diga assim, a nossa alternativa é esta. Daqui por cerca de 4 anos, cá estará novamente o povo a ser chamado e a decidir se está de acordo com aquilo ou não está que foi feito, ou se a oposição, ou as oposições, neste caso, apresentaram de forma concreta e de forma muito clara os seus objetivos. Creio que intervenções, aliás, não foi só esta, também nesta Assembleia houve outras intervenções a solicitarem documentos para os quais a Assembleia Municipal não tem sequer legitimidade para receber, enfim, coisas que talvez só pode ser fruto, digo, esta ideia, só pode ser fruto ainda de estarmos pós-ato eleitoral. Talvez fosse melhor, agora com calma, deixar assentar esta poeira e começar a tratar das coisas da água. Em concreto. Eu, se me permite acrescentar, eu não censuro a intervenção do deputado professor José Vidal, porque a Assembleia Municipal é o órgão fiscalizador, portanto, da atividade da Câmara Municipal. Portanto, é lá que questões até de fiscalização se devam suscitar. Aquilo que eu acho é que nós não podemos andar presos sempre a esta política da perseguição do erro. Do erro, quando se diz o erro, diz-se a irregularidade, diz-se a ilegalidade. Temos que ter mais, e mais é uma oposição rica, não é? Eu acho, se me permite, peço desculpa da interrupção, e é também o tom com que se faz as afirmações e depois também recebe as respostas. Eu acho Sim. Que... Ainda há ali muita acrimónia muita coisa nos intervenientes da Assembleia Municipal, acho que sim. realmente tem que ser limada.
Até porque a Assembleia Municipal deverá ser palco de elevação e de lisura. Nós não podemos ter nem os deputados municipais a faltarem ao respeito ao Executivo ou ao Presidente da Assembleia e outros intervenientes, e o contrário. Não é? Porque só assim é que claro. realmente podemos ter uma democracia participativa e que os cidadãos se orgulhem de ver as Assembleias Municipais. Não é? Temos que evitar determinado linguajar e determinadas intervenções que são mais agressivas e que depois também têm uma resposta que não vai apaziguar os ânimos, muito pelo contrário. Não é? O Júlio, quando vê este tipo de sessões da Assembleia Municipal e quando as compara com as do seu tempo, o que é que conclui depois? Uma vontade de desligar e não ver, mas depois, enfim, se não vejo naquele dia, depois outro dia vou ver, porque não só porque tenho esta resposta, não é só porque já o fazia mesmo antes de participar neste debate. Naturalmente o passado é passado, não é? Mas que havia uma grande diferença, havia, não é? Creio que já referi isso uma vez e não me canso de o dizer, só homens como Horácio Marçal, Celestino, Antunes de Almeida e tantos outros que passaram por aquela Assembleia, se cá estivessem a ver e se vissem agora estas Assembleias, com certeza que não gostariam nada daquilo que estão a ver. Eu não gosto. Eu não gosto. Já por 2 vezes saí de casa para ir à Assembleia lá. E a meio de caminho voltei para trás. Dirão, pois, mas foste para casa ver na Águeda TV, é verdade. Mas há uma grande diferença. Bem, os tempos também são outros. Claro. E também houve, e o senhor lembra-se bem, que na altura era ator político, na altura creio que era vereador. Também houve aqui uma grande discussão na altura sobre umas faturas e sobre umas coisas, já nessa altura, mas mesmo nessa altura discutiu-se as coisas com elevação. Tirando um caso ou outro, mas em geral, eu tenho cópias dessas tenho cópias não, tenho as atas dessas assembleias, porque eu recebia, ainda há dias estive a ler, e havia elevação na discussão, salvo uma rara exceção ou outra, mas às vezes esticava-se um bocadinho mais a voz. Mas, enfim, os tempos são outros, os protagonistas também são outros e, com certeza, que daqui por alguns anos estarão outros a fazer o balanço e a fazer a análise àquilo que estes agora fazem. E qual é o caminho para apaziguarmos estes ânimos, Rita? Pois, eu não sei, porque isto também depende muito das características pessoais dos intervenientes. Agora, aquilo que eu acho é que quando todos os intervenientes e este novo elenco que compõe a Assembleia Municipal e também o Executivo Camarário, quer os vereadores com exercício de funções, quer os vereadores sem terem cargo, perceberem todos que realmente na democracia viva não precisa de se levantar a voz, nem precisa de se ter um discurso agressivo e às vezes até ofensivo para se poder defender a nossa posição, e que até é mais enriquecedora quando nós conseguimos ser ouvidos, e muitas vezes para ser ouvidos nós temos que ser, muitas vezes não, a maior parte das vezes, para sermos ouvidos, temos que ser polidos, educados e consequentes. Se nós começamos a levantar a voz, se começamos a entrar no campo pessoal, se começamos a não ser tão gentis e tão educados como gostaríamos, a reação vai ser sempre uma reação igual àquela que nós estamos a ter e, portanto, vai-se perder no campo das ideias e no campo daquilo que interessa ao Conselho e que interessa aos cidadãos, para nos perdermos nesta guerra de eu trato-te mal e tu respondes-me da mesma maneira. E isso não pode continuar. Agora, eu penso que o tempo, e espero que seja a curto prazo, vai fazer com que estes novos intervenientes percebam isso, não é? E para que possamos ter assembleias mais construtivas. Eu tenho dificuldade em... Claro. Tenho dificuldade em dizer que isso será possível a curto prazo. Eu quero acreditar. Que é possível? Que eu quero acreditar que é possível. Eu quero acreditar as coisas estão que consigam revisionar este tipo de condutas, porque não é a primeira, não é a segunda, e que consigam perceber que isto não vai levar a lado nenhum. Então, eu creio é que as coisas se tramaram de tal forma, não é, que agora ninguém quer dar o passo atrás. É como na guerra. Não é? Agora cada um é ver quem tem mais... Mas isto é tudo uma questão de inteligência. Nós não podemos comparar esta Assembleia Municipal com as Assembleias Municipais de há 10, de há 20 anos, ou até do último mandato. Nós tínhamos um elenco político diferente e uma composição da Assembleia Municipal diferente. As listas foram sujeitas a sufrágio com as composições que nós conhecemos.
uma coligação, que saiu de determinado contexto e outras listas com outras composições. As eleições decorreram, os resultados foram inequívocos e cumprem com aquilo que são os desígnios dos cidadãos. Portanto, se as pessoas foram eleitas em conformidade com aquilo que é a vontade dos cidadãos que as elegeram, elas têm que se comportar enquanto tal, porque têm uma obrigação de estar na Assembleia Municipal em representação dos interesses daqueles que os elegeram. Portanto, têm que se esquecer um bocadinho do que é a componente pessoal e encarnarem naquilo que é o verdadeiro espírito que estão lá. Não é? Foram eleitas, têm que cumprir com aquilo que foram os desígnios de um programa eleitoral que deve compor aquilo que são a verdadeira intervenção nas Assembleias Municipais. E se assim for, penso que ganhamos todos. Está muito otimista, Ana Carla. Eu tenho que acreditar que sim. Talvez, Senão qualquer dia estamos absolutamente pobres de ideias. não, talvez a soberania organizarem não direi um debate, uma conferência alargada, juntar o elemento executivo e os responsáveis de cada grupos políticos. Eu pensava que ia sugerir a soberania organizar assim, uma temática sobre gestão de conflitos. Sim, também, não, mas podia ser qualquer coisa. Pode ser então primeiro a gestão de conflitos, uma ação de formação sobre gestão de conflitos. Gestão de conflitos. E depois então fazer uma conferência, um debate, uma coisa assim desse género. Alargada, onde se pudesse discutir e pudesse, enfim, tirar... Nós temos um ex-deputado da Assembleia Municipal, no caso Ferreira Ramos, na altura eleito pelo CDS-PP, que é um alto dirigente da Associação Nacional das Assembleias Municipais. Seja bem-vindo, posso dar aí alguns... E ele próprio estará disponível para dar formação no sentido de auxiliar os eleitos a comportarem-se bem. Estou de acordo, conheço bem o Dr. Ferreira Ramos. Agir em conformidade. Talvez fosse importante que começassem sem escrever os membros da Assembleia Municipal e do Executivo também. Não... É que o mais grave é que nós começamos a ter pessoas que veem as Assembleias Municipais essa é que é a questão. Porque querem perceber, ou melhor, querem ver o que é que se passa ali em termos de acrimónia entre os membros da Assembleia Municipal e não para para perceber como é que o Conselho está... Não para perceberem como é que o Conselho está. Exatamente. Mas sim como é que se tratam, como é que se apelidam, como é que são respondidas as questões ou as solicitações mais agressivas, mais aguerridas. E não porque queiram saber as questões estruturais para o nosso Conselho. E isso a mim isso preocupa. Sim, e já afirmações feitas por elementos da Assembleia e do Executivo já fazem parte hoje do vocabulário das pessoas em Águeda. Sim, também é verdade. Direi num tom de brincadeira, mas já começa a haver também... já entrou na gíria. Já na gíria. Sou ali na Benda Nova e já vai para ali abaixo, já começa as coisas já começam... Até ao Botarel. Sim, quando atinge as águas do Botarel, depois isto até ao mar. Sim. Não, mas isto é verdade. Algumas afirmações, chamar... Enfim... O que já se chamou. Como? Chamar o que já se chamou. Chamar o que já se chamou. Pois eu não queria estar a utilizar a expressão, parece-me que é bastante forte. Já hoje, enfim, em tom de brincadeira, repito, às vezes com alguma ironia pelo meio, já se começa a ouvir muitas vezes aí na rua. Isso é interessante. Depois as questões importantes, não é? Aquilo que é importante, aquilo que nos interessa, que é o que é que a Câmara Municipal vai fazer para tornar o Conselho mais atrativo, o que é que a oposição propõe para que em Águeda se crie mais habitação. Isso perde-se nestas tricas entre os intervenientes e, portanto, nada acrescenta. Há pouco falámos aqui de Ferreira Ramos e Ferreira Ramos era um exemplo de um bom deputado da Assembleia Municipal, aliás, como foi o Júlio e também como foi a Rita. Tive o prazer de partilhar a Assembleia também ainda. Exatamente. Bom, vamos às notas finais. Hoje despachámos-nos um bocadinho mais cedo do que é habitual. Começamos com as notas iniciais da Rita. Bem, eu trago aqui, no seguimento do tema de há pouco, no qual nós começámos a guerra na Ucrânia, trago aqui um apelo à solidariedade. E que é um apelo para que cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, contribuamos para a recolha de bens essenciais, não só, conforme tu disseste, Jorge, que a Câmara Municipal reuniu as conjuntas de freguesia e com as instituições de solidariedade social, para que nada falte ao povo ucraniano, quer aqueles que ainda estão na Ucrânia e que vestem aquelas fardas militares e que se encontram a defender com unhas e dentes a sua terra, num ato patriótico sem precedentes,
mas também todos aqueles, já são mais de 800 mil, essencialmente mulheres, crianças, poucos idosos, que é curioso, os idosos quase todos optaram por ficar na Ucrânia, e que estão neste momento despojados daquilo que são as suas casas, as suas famílias, e que pouco ou nada têm, e que estão num país que não é o deles, que não têm casa, que não sabem qual é o futuro, e portanto é um apelo à solidariedade para que cada um de nós possa também fazer e contribuir para fazer a diferença. E também deixava aqui um apelo aos nossos empregadores para, querendo, através do site do IFP, numa iniciativa que é do governo, que se chama Portugal for Ukraine, que é uma iniciativa que consta no site do IFP e que se prende com empregadores que tenham vontade de receber trabalhadores provindos da Ucrânia. Podem preencher um formulário para o efeito, manifestar, no fundo, quais são as necessidades que têm de emprego e depois o IFP vai fazer a triagem e, no fundo, procede a essa seleção e esse recrutamento. Ou seja, é uma forma de os nossos empregadores ajudarem quem vem de fora, quem precisa de trabalhar, quem precisa de depois se integrar socialmente, mas também é uma forma de contribuir para a falta de mão de obra que nós temos na região e, portanto, juntamos o útil ao agradável e é um apelo que eu deixo aqui. E provavelmente é justo também enaltecer aqui que a comunidade ucraniana em Águeda, que foi engrossando nos últimos anos, principalmente em meados da década de 90 do século passado para cá, está perfeitamente integrada perfeitamente. Entre nós. Perfeitamente. Aliás, tem uma capacidade muito grande de adaptação, quer à língua, quer no fundo, aos postos de trabalho. Nós temos pessoas ucranianas extremamente qualificadas, a trabalharem em profissões que não têm nada a ver com a formação delas, mas que a vontade de fugir de um país onde não tinham aquilo que precisavam, fez com que acabassem por vir para Portugal, onde foram bem acolhidos, onde têm oportunidades de trabalho e onde estão absolutamente integrados. Portanto, vamos também agora acolher quem sai de uma situação de guerra e que merece, no fundo, ser levado agora um bocadinho ao colo. E também é justo aqui enaltecer que há muitos russos em território agdense que são absolutamente contra aquilo que se está a passar em território ucraniano, russos esses que também se integraram muito bem na comunidade onde estamos inseridos, todos inseridos. E que merecem ser bem tratados, ou seja, nós não podemos confundir aquilo que se está a passar na Rússia com aqueles que são russos, mas que também se opõem a essa situação. E há grandes exemplos. exemplos. Podemos mostrar com os cobardes que fazem a guerra. Exatamente. E não é pelo facto de serem de nacionalidade russa que agora sejam discriminados ou que sejam maltratados. Temos que ter esse cuidado. Subscrevo aquilo que a Ana Rita disse. Naturalmente que temos mais onde chegar, com certeza. Só para recordar que há cerca de 2.000 refugiados nas ilhas gregas que estão à espera também de que os países os recebam já há uns meses, a viver em tendas e em situações dramáticas. Isto é hoje, isto não foi há um mês atrás, passa-se hoje, no dia 2 de março, e tantos outros, mas, enfim, eu sei que não devemos esconder uma coisa, ou melhor, não devemos, com uma coisa que está mal, esconder aquilo que está a ser mal feito também. Devemos melhorar os processos. Melhorar os processos. E, portanto, de acordo, e bem-vindos, temos lugar para todos. A minha questão tem a ver com o Covid e a pandemia. A pandemia do Covid habitou-me a ler na soberania, 8 em 8 dias, Águeda quase no primeiro lugar, Águeda não sei quantos, e eu dizia assim, bem, isto realmente é a realidade. Esta semana começou a notícia, ou melhor, comecei a ler a notícia, isto está a melhorar, o Covid está a melhorar, as coisas... Não, já há 3 semanas esta parte que os números... Sim, mas só esta semana é que... Aliás, na notícia desta semana fazemos referência a isso mesmo. Há 3 semanas consecutivas a descer a incidência cumulativa de novos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes a 14 dias. Pois, mas estava lá assim, então, num cantinho que eu passei assim sobre... passei de limão. Está lá. Eu estou com dificuldades de... Pensei, não... Mas está lá, mas está lá. Mas isto tem a ver, porque faz hoje 2 anos precisamente que houve os primeiros casos. Em Águeda. Primeiro infectado, não é? O primeiro infectado. E, portanto, tem algum... Isto também tem a ver, naturalmente, com a evolução. Lá está, lá vamos nós voltar à questão da guerra.
os milhões e os milhões e os milhões, não sei quantos milhões que estão a ser gastos em armamento militar, e quanto isto fossem gastos na ciência, com certeza que não teríamos tantas doenças, não teríamos tantas mortes que temos no mundo. Mas este mundo é o que temos, não é? Para definir uns milhares para a investigação, é preciso andar anos e anos. Agora, para comprar armas, não falta dinheiro. E já agora, também a propósito, são bem-vindos. A propósito disso, não são bem-vindos é aqueles que tiveram durante estes anos todos uns vistos golds e os dinheiros nos bancos europeus. E nós sabíamos que eles tinham os dinheiros nos bancos europeus. Mas eram bem-vindos porque era muito dinheiro que entrava nos bancos europeus. Agora fechámos a torneira, mas entretanto eles antes de fechar já tinham tirado a quase todo. Não é? Mas até aqui era bom porque estava cá o dinheiro. Mas, enfim. Mas esta guerra tem esta dualidade, que é nós censuramos a intervenção e censuramos esta conduta, mas também estamos, por outro lado, no fundo, de ser um bocadinho cautelosos, porque esta guerra também tem outros reflexos para a economia portuguesa que importa aqui acautelar. E isto nota-se muito, mas não é só para a economia portuguesa, também se nota para os Estados Unidos, temos a posição da Alemanha, não é? Portanto, isto tem que ser tudo feito com conta, peso e medida. Agora, não nos podemos esquecer que são vidas humanas em causa e que há aqui um atentado claro. Eu queria pedir desculpa ao Jorge e à Ana Rita e a quem nos está a ouvir, mas queria terminar e depois não digo mais nada com esta frase. Não há guerra, sim há paz. Muito bem. Subscrevo. E está concluída esta edição da Tribuna Soberana, a 1ª de março de 2022. Na próxima semana teremos aqui em estúdio Hilário Santos e Paulo Seara. Boa noite, bom fim de semana.